textos do Antigo Testamento são espetaculares. A tradução que ele faz do livro de Ruth é considerada uma das melhores traduções. Isso dito por biblistas, isso dito por exegetas, que a tradução que ele faz do livro de Ruth, especificamente, ainda é usado hoje, inclusive em faculdade de teologia, né? E também o Salmo 122. Ele tinha uma verdadeira paixão pelo Salmo 122. E pelo capítulo 5º do livro do Gênesis. Então, o capítulo 5º do livro do Gênesis, o livro de Ruth e o Salmo 122, talvez foram assim, os textos que ele mais teve paixão em traduzir. Peregrinação, tem isso é muito forte. E eu coloquei aqui Palestina entre aspas, porque toda a documentação dele gira em torno do termo Palestina. A noção de Palestina. Bom, apenas um mapa, tá? Claro que o Israel da época dele é bem diferente do ponto de vista geopolítico de hoje, tá bom? Mas, bom, aqui um resumo do roteiro dele. Ele chega à Palestina, vindo de Damasco, ele vem da Síria, tá? Ele vem de cima para baixo, vamos dizer assim, do norte para o sul. Ele chega no dia 18 de novembro de 1876, vindo de Damasco, vindo da Síria. Mas ele só faz a entrada em Jerusalém no dia 26. Eu coloquei ali entrada triunfal, não estou exagerando, porque foi verdadeiramente uma entrada triunfal. É interessante que ele não quer chegar como chefe de Estado. Teoricamente não é uma visita de Estado, mas era o primeiro governante, era o primeiro monarca, era o primeiro líder da América Latina a ir até Jerusalém, conhecer Jerusalém, era o primeiro. Então o governo otomano, por mais que a diplomacia brasileira tenha enfatizado que não era uma visita de Estado, o governo otomano o recebe como chefe de Estado. E receber como chefe de Estado eram 50 camelos, 25 elefantes, todos eles perfilados no portal de Damasco, que é a entrada principal de Jerusalém. Então, assim, foi uma verdadeira apoteose, aquela coisa bem Oriente Médio, aquela coisa bem oriental, porque, assim, com todas as honras possíveis, mesmo ele pedindo que não fosse recebido como chefe de Estado. Por isso que eu coloco que é uma entrada triunfal em Jerusalém no dia 26 de novembro. A saída, que ele já parte para o Egito, é já no início de dezembro, no dia 6 de dezembro. No que hoje a gente concebe como Israel, ele visita todas essas cidades, essas regiões, algumas regiões não tinham cidade, como por exemplo o Monte Hermon, a região do Monte Hermon não tinha praticamente uma cidade. E eu acho que deve ter sido uma verdadeira loucura o deslocamento. Porque o deslocamento era tudo em cima de camelo, de elefante, de liteira, mas no deserto. Então assim, você desloca, por exemplo, a liteira da Imperatriz virou 2 vezes ao longo da viagem. A liteira do Visconde de Bom Retiro virou uma vez e ele quebrou o pé. E ele já tinha problema de gota. E ele estava assim, atacadíssimo da gota e quebrou o pé, né, numa dessas passagens. Eles passam por aqueles locais de deserto, de terra, de areia, de pedra, nas escarpas dos morros, tudo em cima, ou de elefante, ou de camelo, ou de liteira. Então, assim, eu acho que deve ter sido fisicamente um sacrifício absurdo, ainda mais que não eram pessoas jovens de idade, vamos dizer assim. Em geral, eram pessoas maduras de idade. E vamos pensar assim, do ponto de vista prático, de banheiro, de comida. Eram acampamentos que se faziam no meio do deserto. Só que a comitiva tinha 250 pessoas. Como é que você desloca pelo deserto 250 pessoas? Porque a comitiva imperial que sai do Brasil até que não era tão grande, não. Mas quando se chega lá, juntam-se justamente o quê? Com os funcionários do governo local. Então o governo estabelece cozinheiros, seguranças, pessoas que eram especialistas no deserto. Então, no final das contas, o registro diz que era algo perto de 240, 250 pessoas se deslocando por essas cidades e por esses locais. O que eu acho que, assim, do ponto de vista prático, devia ser uma verdadeira loucura, né? Então, aqui estão as principais cidades, que por onde ele passa, os principais locais. O Mar Morto desperta muito, a passagem pelo Mar Morto, mas principalmente por Jerusalém, por conta dos locais sagrados do catolicismo em Jerusalém, especialmente a Basílica do Santo Sepulcro e a Via Dolorosa, as estações. Ele faz todos os dias as estações da Via Dolorosa junto com a Imperatriz e especialmente com aqueles que estavam mais próximos da comitiva dele, né?